Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico ouve representantes dos setores de hotelaria, shoppings e de bares e restaurantes. Começa o ano letivo nas escolas das redes estadual e municipal. E o Rio ganha a primeira biblioteca especializada em cinema. Não saia daí, a gente volta já. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de mais uma reunião da Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico. Os vereadores apresentaram sugestões para a retomada de setores como hotelaria e o de bares e restaurantes que foram prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Foi mais uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico que dessa vez ouviu representantes dos setores de eventos, shopping centers, bares e restaurantes e da rede hoteleira. O presidente da Abrazel, Pedro Hermeto, destacou alguns pontos fundamentais para fomentar o turismo no setor de bares e restaurantes. A questão da desburocratização, eu queria, em relação a mesas e cadeiras, complementando o que o Fernando falou, eu lembro que essa resolução conjunta, recentemente editada, encabeçada pelo secretário Chicão Bulhões, ela tem vigência até 31 de dezembro. Então, é importante a gente ter em mente que a gente vai precisar, eu sei que isso a gente está falando do Executivo Municipal, mas é importante que nós aqui temos a consciência de que ela precisará ser prolongada, ao fim do ano, principalmente quando a gente considera que um ano se esvai de maneira tão rápida. E um último ponto, para ser o mais sucinto possível, na verdade são 2 pontos que estão correlacionados, em relação à questão do turismo. Ações de fomento ao turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro são necessariamente ações que contribuem para o desenvolvimento do nosso setor de bares e restaurantes, porque ambos os setores, um é parte do outro, nós andamos de mãos dadas com o turismo. Então, para que nós, fica aqui a sugestão, pensemos sobre ações de fomento ao turismo na nossa cidade do Rio de Janeiro, de modo a criar impactos positivos no nosso setor. O vice-presidente da Multiplan, Wander Aloysio Giordano, disse que o setor de shopping center vai oferecer 4.000 novos postos de trabalho e que a segurança e o turismo são 2 áreas que precisam de atenção. Um dos pontos que eu acho que vale essa comissão estudar é a questão do IPTU. Tem muita gente que não pagou IPTU, não teve condições, até porque foi impedido de trabalhar, não puderam trabalhar, então tem um passivo aí enorme. Eu acho que se você ampliar a base de cobrança, você tem essa compensação. Vale um estudo. Eu sempre digo o seguinte, o carnê das Casas Bahia, o nível de inadimplência do carnê das Casas da Bahia é baixíssimo, porque o cidadão, ele honra aquilo e ele dá mais valor. Quando o Estado tutela tudo, ele não dá o mesmo valor. Então, ainda que seja uma cobrança assim, simbólica, mas a pessoa, você dá dignidade e ela honra, até porque estabelece uma correlação de valores. Não é pelo valor de face, do título cobrado. Então, se ampliar a base de cobrança, você pode compensar. E se você faz uma equalização de contas de IPTU, você atrai investimentos. Porque o custo de investir no Rio de Janeiro hoje é alto. E aí, no detalhe, autodeclaração, desburocratização, a questão do custo de se investir no Rio, como o IPTU, eu acredito que a gente possa ter aí uma prosperidade maior para atrair novos negócios. Alfredo Lopes fez críticas e lembrou que a cidade do Rio é a capital da arquitetura. Nós não temos e nunca tivemos um calendário de participação de feiras nacionais e internacionais.
né? Eu sei que todos os secretários de turismo ficam meio dependendo da boa vontade do prefeito. Eu acho que isso devia ser mudado, né? Como nós solicitamos, por exemplo, o caderno de encargo do Réveillon fosse divulgado em agosto, e isso tem dado uma possibilidade da cidade se vender, eu acho que nós precisamos definir uma verba para a participação da cidade do Rio de Janeiro em eventos nacionais e internacionais. Não é possível que a gente tenha cidades diminutas do Nordeste com estandes em feiras da maior importância, digo isso não feiras só de turismo de lazer, feiras de negócios, que a Fátima e a Adriana sabem que são fundamentais o Rio participar e ser competitivo, e a gente não tem essa segurança desse calendário. O Rio de Janeiro é a cidade hoje, capital mundial da arquitetura, esse evento é muito importante, e nós tivemos aí o ano passado, não conseguimos realizar, ele foi transferido para esse ano. Eu acho importante a gente abraçar os congressistas, não só nesse evento, mas eu diria, em todos os eventos, a gente conversa com as pessoas que chegam no Rio de Janeiro e eles notam a diferença brutal entre o acolhimento da cidade aos congressistas no Nordeste, por exemplo, e aqui no Rio de Janeiro. Nós já tivemos pessoas aqui, ícones mundiais de determinados segmentos, que chegam aqui e passam desapercebidas. Você chega na Bahia, tem uma baiana, bota uma fitinha, tem bem-vindo congressistas, tais e quais, e aqui no Rio a gente não tem esse acolhimento. Basicamente é isso, eu acho que fico muito satisfeito de todos nós estarmos aqui juntos, né, buscando soluções, lembrando que o turismo é uma alavanca, com certeza, que pode reabilitar a cidade em pouco espaço de tempo. As fábricas estão prontas, que são os hotéis, nós temos a rede mais moderna da América Latina, fruto das Olimpíadas, né, e precisamos realmente ter um calendário que sustente todo esse investimento. Já Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio, lembrou que o setor de entretenimento é composto por mais de 52 segmentos e que ficou parado por mais de 11 meses. Ele ainda apresentou dados. No ano 2019, 936 bilhões de reais movimentaram essa economia, 2 milhões de empregos diretos e indiretos compõem essa cadeia, que estão hoje paralisados praticamente. Mais de 98% do setor paralisou ao longo desse período. Segundo fontes, em 2019, a gente pode ver ali ainda, os eventos faturaram mais de 200 bilhões de reais na economia e representou, em número de impostos nacionais, 48 bilhões. Se a gente trouxer para Rio de Janeiro e São Paulo, a gente está falando de praticamente 60%, 70% dessa movimentação econômica pela razão que se tem, pela imponência e importância que tem essas duas capitais, os dois estados da federação. Segundo o estudo da FGV mais recente, ela pautou que cada evento no Rio de Janeiro retornava impactos econômicos para os cofres públicos e para a economia em geral, quase R$17. Cada R$1 investido nesse setor retornava aqui no Rio de Janeiro quase R$17. Pode passar? E se a gente for falar dos principais eventos de calendário, falando aí de grandes eventos, Carnaval, Réveillon e Rock in Rio, nós temos um impacto aí em bilhões de reais fortíssimo. A gente teve o Carnaval no estado do Rio de Janeiro no ano passado, que passou da casa dos 4 bilhões de reais, o Réveillon movimenta algo em torno de 800 milhões todo ano, e o Rock in Rio, na sua última edição de 2019, movimentou 2 bilhões de reais. Se a gente for pensar nos eventos de Carnaval, Réveillon, os eventos de verão, só nesses meses agora paralisados nesse final de ano, início do ano que começou, nós podemos falar que são 10 bilhões de reais perdidos na economia da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um número muito expressivo, fora o tamanho do desemprego dessa atividade que trabalha com muita mão de obra temporária, com muita mão de obra, às vezes até informal, mas que é conectada e que não tem outro tipo de sustento se não for o próprio projeto, um próprio evento sendo colocado na rua. Vereadores que participaram da reunião também fizeram propostas para contribuir para a retomada do setor. É fundamental e o papel decisivo nosso aqui na casa tentar reverter e melhorar essa situação de legalização, de alvarás, de licenciamentos, que realmente é um empecilho ao que nós mais queremos, que é a legalidade. Na verdade, o que nós fazemos é apresentar dificuldades e muitas vezes querer vender as comodidades. Isso traz
o grande problema da segurança, que faz parte da resposta à sua pergunta, eu acho, o presidente. Por que São Paulo e outros locais da federação conseguem ter mais eventos, mais congressos, num turismo fundamental que é o turismo de negócio? Parte disso é segurança. Quando eu digo segurança, segurança não é meramente a sensação ou a força policial, mas a segurança jurídica para empreender. Então é necessário a gente resgatar isso. É fundamental. O empresário tem que ter segurança de que pode investir no Rio de Janeiro. Sem segurança, o turismo, evidentemente, que é extremamente prejudicado. Mas a nossa cidade, com toda a vocação turística que ela possui, eu diria até que se fosse bem aproveitada essa vocação, se oferecesse aos seus visitantes aquilo que eles esperam, uma cidade tão bonita, linda como a nossa, incomparável no mundo, nós, com toda a certeza, teríamos um PIB privilegiado, poderíamos viver exclusivamente do turismo e dar um banho aí de crescimento em todas as áreas. Eu acho que nós temos que partir de um diagnóstico que a crise não passou. Nós vemos uma crise muito séria. Tem gente que chega a comparar essa crise como sendo uma mistura da crise de 1929 e a crise de 1918 da gripe espanhola. E isso continua. Esse setor é um setor muito afetado. Então, eu falo tudo isso para dizer o seguinte: eu, sinceramente, vai ter sempre um debate, conversei entre o município e o governo federal. Sei que os senhores têm interlocução lá em Brasília, porque, para mim, as medidas que foram tomadas em 2020, de alguma forma, têm que continuar em 2021. Nós vivemos uma situação excepcional. E eu quero, inclusive, falar sobre auxílio emergencial. Não é só sobre auxílio emergencial. Lá na Inglaterra, o governo chega a pagar até 80% dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada. Foi um momento em que a economia, a paralisação é total. Nesse momento, é necessário que exista Estado presente. Isso está acontecendo nesse debate em tudo que é lugar do mundo. Mas um projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, em coautoria com outros parlamentares da Casa, prevê, entre outros pontos, a redução de ISS para o setor. É um projeto de recuperação do setor de eventos aqui na cidade. O setor de eventos não é somente lazer, engloba todos os setores que tratam de negócios, de feiras, né? É um setor que é muito importante, representa muito aqui do PIB nacional e é um setor muito importante aqui para o Rio em virtude do ISS. Então, o Rio tem perdido oportunidades demais para outras cidades aí afora do país e a gente precisa fazer com que o setor seja visto aqui como um dos pilares da recuperação econômica da nossa cidade. E para isso a gente entrou com um projeto para que fique melhor. O processo de licenciamento seja mais célere, mais rápido, mais ágil e também mais transparente. Hoje você tem algumas dificuldades no processo de licenciamento que atrapalha muito o investidor vir para cá. Então, esse projeto engloba uma melhoria no sistema de licenciamento. Além disso, a gente propõe a mexida na tributação, alguns serviços do setor de eventos, para que a tributação do ISS caia de 5% para 2%. Várias cidades já funcionam com alguns serviços dessa forma. E, mais uma vez, temos perdido oportunidades porque a nossa cidade é cara, então os investimentos não vêm. Então, aqui é importante a gente fazer igualar, né, a alíquota do ISS em relação a outras cidades, para que o Rio, que já tem as suas paisagens naturais em vantagem em relação às outras, possa, então, ter aí o ambiente mais favorável para a vinda desse setor cada vez mais. Então, é um setor que é importantíssimo para a cidade, é importantíssimo para a arrecadação da cidade e, como eu falei, pode ser um dos pilares da nossa recuperação econômica. As redes estadual e municipal de ensino iniciaram nesta segunda-feira o ano letivo. Durante o mês de fevereiro, os alunos da rede estadual de ensino irão até as escolas separados em grupos para a aplicação de diagnóstico socioemocional e a entrega de planos de estudos. A partir do dia 1º de março, começam as aulas de modo remoto e presencial. Mês de fevereiro é só a socioemocional presencial, no horário que a escola marcar. Isso vai ser espaçado ao longo do mês de fevereiro, de modo que os protocolos sanitários sejam rigorosamente cumpridos
e aí independe de bandeira dos municípios, porque não estamos ainda no modelo de ensino híbrido, esse se dará a partir de março. Então esse mês é um mês de acolhimento, organização da escola, organização das equipes e permitir que o aluno, não só esteja na sua escola 30, 40 minutos, respire novamente o seu ambiente escolar depois de 300 dias de afastamento, mas que também a escola possa ter uma percepção dos efeitos colaterais que essa pandemia longa do afastamento escolar gerou na vida desses meninos, desses adolescentes. A primeira semana do ano letivo na rede municipal será 100% remota, através de aulas pela TV Escola em parceria com a Multirio. A grade de programação dessas aulas pode ser acessada pelo site da Secretaria Municipal de Educação. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos estudantes, a todos os nossos profissionais de educação, os nossos professores, os nossos secretários escolares, merendeiras e nossas diretoras e diretores. Esse momento muito marcante para a nossa rede, para a nossa Secretaria Municipal de Educação do Rio, a nossa rede de educação carioca. Começar um ano letivo depois de tantos desafios que nós tivemos nesses últimos meses, desse momento de pandemia que ainda persiste, mas que nós estamos começando hoje com muita coragem, com muita seriedade no trabalho, seja no que diz respeito ao ensino remoto de maneira bastante abrangente, eu vou explicar já aqui, ou no futuro retorno presencial com segurança, acontecendo de uma maneira muito rigorosa, com muita cautela, sempre alinhado com a ciência. Agora é oficial. Um decreto publicado pela Prefeitura do Rio proíbe a concentração e desfile de blocos e escolas de samba na cidade entre 12 e 22 de fevereiro. Nesse período, a entrada de ônibus fretados na capital do estado não vai ser permitida. Esse ano não vai ser igual àquele que passou. A Prefeitura elaborou uma série de medidas para coibir as aglomerações durante o Carnaval. O decreto, com as orientações, foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, dia 5. Pelo texto, a entrada de ônibus fretados ficará proibida entre a próxima sexta-feira, dia 12, e o dia 22. A exceção será para ônibus de turismo com passageiros que comprovem hospedagem na cidade. A ideia é evitar o chamado bate-volta, quando turistas alugam veículos para viagens rápidas entre o Rio e suas cidades de origem. Essa medida já tinha sido adotada no Réveillon. Além das restrições de entrada, o decreto também traz determinações para evitar aglomerações nas ruas da cidade durante o Carnaval. As concentrações e desfiles de blocos e escolas de samba estão suspensas. Quem desobedecer poderá ter instrumentos e equipamentos de som apreendidos e ficar sem desfilar em 2022. Estabelecimentos que forem flagrados promovendo ou organizando festas podem ser multados e interditados. Não haverá concessão de licenças temporárias para os vendedores ambulantes. A Prefeitura também cancelou o ponto facultativo na segunda-feira, dia 15. Já a terça-feira, dia 16, continua como feriado estadual. Mais uma vez, o prefeito pediu a colaboração do carioca para evitar aglomerações durante os próximos dias e, assim, diminuir a disseminação do novo coronavírus. Não comprem ingressos, porque vocês têm a enorme possibilidade de perder o dinheiro que vão gastar comprando esse ingresso. Essas festas não vão acontecer. Nós estamos monitorando as redes sociais, esses sites conhecidos de venda de ingressos de festas. Nós não vamos permitir que essas festas aconteçam. Desculpe a expressão chula, não sejam otários para dar dinheiro para quem não vai entregar o produto que está vendendo. Você vai ver no próximo bloco. Cresce o número de pessoas realizando atividades ao ar livre. O Brasil não vai parar. O governo federal vem trabalhando no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde já distribuiu 26 milhões de testes para estados e municípios e possui uma reserva estratégica de distribuição de mais 6 milhões de testes válidos, tornando o Brasil o 8º país com o maior número de testagens do mundo. O governo federal está fazendo a sua parte. Faça você a sua. Evite aglomerações, use máscaras e lave sempre as mãos. E não compartilhe notícias falsas. Em breve,
já iremos vacinar você e milhões de brasileiros. Ministério da Saúde, Governo Federal. Nessa segunda-feira, a vacinação dos idosos contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro entrou na segunda semana. Até sábado serão imunizadas pessoas com idade entre 85 e 89 anos de forma escalonada. 2 novos postos passaram a funcionar no Planetário e no sistema drive-thru no Parque Olímpico. Mais de 180 mil pessoas já foram vacinadas. No último fim de semana, o patrulhamento foi reforçado no Arpoador para impedir desordens e evitar aglomerações. Os agentes dispersaram um grupo de cerca de 80 pessoas e suspenderam a realização de um luau que aconteceria junto à Pedra do Arpoador. Já em Vargem Pequena, a Secretaria Especial de Ordem Pública interrompeu a realização de uma festa em uma casa de eventos clandestina. No local, os agentes encontraram tendas, caixas de som, sistemas de iluminação, um palco com telão, bebidas e um gerador de energia. Cerca de 60 pessoas foram obrigadas a deixar a casa. Desde o dia 15 de janeiro, os agentes realizaram 397 inspeções em estabelecimentos, 204 infrações sanitárias e 35 interdições, 9 delas em eventos clandestinos. E a cada dia cresce o número de pessoas se exercitando ao ar livre. Mesmo com a reabertura das academias, o carioca parece ter trocado os ambientes fechados por atividades em parques, praças, no mar, nos calçadões e nas ciclovias. Vladimir venceu a luta contra a balança há pouco mais de um ano. Saiu de 106 para 79 quilos. Com a pandemia e mesmo sem academia, não desistiu. Malhava em casa, corria e pedalava na rua, bem longe das aglomerações. Hábito que mantém até hoje. Eu alternava, ou eu fazia pedalada, um dia eu fazia pedalada, outro dia eu corria. Eu sempre fiz de corrida de 5 a 6 até 7 quilômetros por dia, daí na faixa de 40 a 50 minutos. E a pedalada é 1 hora praticamente. E você conseguiu manter a forma? Consegui, eu me mantive, eu não cheguei a engordar, não cheguei a engordar tanto, mantendo os treinamentos. Mas teve que fechar a boca também? Conseguiu controlar? Sim, consegui controlar um pouco. Não foi tanto porque dentro de casa a gente está lá parado, né? Tem sempre uma coisa boa ou outra, mas consegui manter assim, uma dieta, até porque se não manter também, só os treinos não adianta. Com a flexibilização, muita gente saiu de casa e passou a se exercitar no meio da rua, assim como o Vladimir, que a gente acabou de mostrar. Seja para se desestressar, manter a forma ou tentar voltar a ter uma vida um pouco mais próxima daquele antigo normal, o carioca voltou a fazer da cidade uma grande academia a céu aberto. E os médicos recomendam pelo menos 150 minutos de exercícios por semana. A recomendação é até 35 anos de idade, a pessoa pode praticar seu exercício sem passar por qualquer médico. Tá? A gente da especialidade entende que quanto menos barreiras você criar para a pessoa começar a fazer exercício, melhor. A maioria da população, por dados do Vigitel do IBGE, é sedentária, né? Não atinge o mínimo de 150 minutos de atividade física por semana. Então, não tem que criar barreiras para o início da atividade. O exercício físico é uma atividade, uma ferramenta, né, de tratamento de baixo risco e que mesmo doente, né, o mais doente possível do coração, câncer, mais debilitado possível, pode se beneficiar de algum tipo de exercício. Então, não precisa ter, obviamente, um acompanhamento médico, mas quanto mais doença ou mais idade a pessoa tiver, claro que um acompanhamento médico é sempre bem-vindo. Que tipo de exercício é recomendado para preencher esses 150 minutos que vocês recomendam? Precisam ser necessariamente exercícios aeróbicos ou não? O principal marcador, né, o prognóstico de saúde é a condição aeróbica. Então, o exercício aeróbico deveria ser o que preenche mais minutos ao longo da sua semana. Então, quando eu estou falando aqui 150 minutos, pelo menos, de exercício por semana, é de exercício aeróbico, né? Fora os exercícios de fortalecimento muscular, equilíbrio, flexibilidade, que
devem estar envolvidos aí em alguma parte desses 150 minutos ou até além, porque, como eu falei antes, é pelo menos 150 minutos, né? E se você só tiver tempo para fazer o aeróbico, faça apenas o aeróbico. E qual o exercício ou quais os exercícios aeróbicos mais recomendados? O primeiro é andar, né? Caminhar, né? Correr, pedalar, patinar, nadar, remar. Existem diversos exercícios aeróbicos. Aí vai de acordo com a possibilidade, a viabilidade, a aderência de cada um. Esportes coletivos, como vôlei, basquete, futebol, são considerados exercícios aeróbicos? Depende do esporte, mas depende do esporte e do componente, né? O vôlei tem um componente aeróbico pequeno, em comparação ao futebol, né? No vôlei você se desloca pouco na quadra, né? Os movimentos são muito rápidos. Então, o componente aeróbico é pequeno, sendo os componentes de explosão, de força muscular, mais específicos desse esporte. O futebol tem muita correria, né? Muito deslocamento no campo, tal, ele se torna até mais aeróbico que o vôlei, por exemplo. O basquete é bastante aeróbico, porque tem muito deslocamento na quadra, mas esses aí são esportes, né, Renato? Então, eles envolvem competição, envolvem disputa, envolvem corpo a corpo. Então, tem mais do que exercício aí. Eles têm esporte, tem regras, né? Importante conceituar bem o que é uma coisa e o que é outra. As polêmicas máscaras são indispensáveis se a pessoa não estiver sozinha num local afastado. Os médicos garantem que elas não fazem mal. Ao contrário, são fundamentais durante a pandemia. É importante a gente respeitar as regras sanitárias, né? Que é distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos. Então, se você for fazer exercício ao ar livre e não respeitar a distância física, né, de 2 metros, você tem que usar máscara. Se você for para o meio do mato, sozinho, não encontra com ninguém, provavelmente a máscara não seja tão necessária assim. Mas no meio da cidade, né, dificilmente você não encontra com alguém pelo caminho. Então, é importante usar máscara assim, e respeitar distanciamento físico, né, e higienização das mãos a todo tempo. A máscara pode atrapalhar o rendimento de quem está correndo, de quem está caminhando? Olha, ela até pode atrapalhar um pouco o rendimento, mas ela não traz mal, né? Ela não é um malefício, né, ao fazer exercício. Ela traz mal pela dificuldade de troca de calor, principalmente, né? Porque abafa muito a face e a gente produz muito calor na expiração, né? Soltando ar. Então, esse calor fica ali preso na máscara e pode dar uma sensação de calor, especialmente nesse momento de verão muito quente aqui. Essa sensação de desconforto ao fazer exercício. Aproveitando o gancho que você deu sobre o calor, qual o melhor horário para se fazer exercício numa cidade como o Rio de Janeiro, em que a sensação térmica está passando de 45 graus? Ou no nascer do sol, onde a temperatura está mais baixa, ou tarde da noite. Então, esses seriam os melhores horários para fazer exercício, ou no nascer do sol ou tarde da noite. Qual a consequência para quem faz exercício, se exercita nesse horário aí não recomendado, de 9, 10 até o final do dia? Existe uma condição que a gente vê muito na maratona do Rio, que chama o colapso pelo calor. A pessoa não consegue mais trocar calor com o meio ambiente e o corpo hiperaquece, podendo gerar vários distúrbios patológicos, né? Arritmias cardíacas, confusão mental, desmaio, até o coma, né? Então, é importante que tenha uma regulação térmica bem adequada. Para isso, evitar exercícios de alta intensidade no calor ou de muita duração no calor. E o Rio acaba de ganhar a primeira biblioteca especializada em livros de cinema. O espaço funciona de segunda a sexta nas Casas Casadas, em Laranjeiras. Um local dedicado exclusivamente ao cinema passa a funcionar na Casas Casadas, em Laranjeiras, sede da Rio Filme. O acervo será composto por cerca de 2.000 livros doados e o nome de quem contribuir fica gravado em placa de agradecimento no Cine Biblioteca Marialva Monteiro. A Marialva Monteiro é uma senhora maravilhosa que há 50 anos desenvolve um trabalho de usar o cinema como uma ferramenta de educação, né? Ela está à frente da instituição chamada Cineduc, que organiza sessões para crianças, estudantes, né, das escolas,
ela ensina as crianças a fazerem cinema de uma forma lúdica. Então, ela efetivamente usa o cinema para educar as pessoas, e é uma pessoa muito querida no meio do cinema. E quando eu tive a ideia de abrir essa biblioteca de cinema, a primeira pessoa que me veio à cabeça assim, de homenagear e de botar o nome da biblioteca foi ela, porque ela é a grande representante da educação, né? E o livro está muito ligado à educação também, à cultura. Então, a gente resolveu fazer essa homenagem para ela. Nada mais justo e em vida, né? Para que ela possa também desfrutar disso. Agora me diz uma coisa. Fala, desculpa. Nada. A Casas Casadas funciona na sede da Rio Filme, em Laranjeiras, e é o local onde vai abrigar esse espaço novo, onde as pessoas vão poder não só ler livros, revistas, catálogos, como também pegar emprestado o funcionamento de uma biblioteca comum. Sim, então, ano passado, finalzinho do ano passado, a Cavídeo veio para cá, para as Casas Casadas, foi convidada para vir para cá, e aqui a gente abriu um espaço cultural. Tem os DVDs da Cavídeo, né? Aqui são 10 mil DVDs também que a gente empresta de forma gratuita. Uau. Só que, como espaço cultural, a gente queria ampliar, não ser só DVD. E a gente resolveu dar esse segundo passo, que é abrir a biblioteca de cinema, que é a primeira biblioteca especializada só em livros de cinema aqui do Rio de Janeiro. Futuramente, a gente também vai abrir um espaço de exposição, vão ter cursos, vão ter eventos, mas como está rolando a quarentena, a gente está ainda indo devagarzinho. Eu comecei a divulgar isso nas redes sociais, e houve todo um movimento da classe cinematográfica para colaborar com essa biblioteca. Eu consegui quase 2 mil livros doados de cineastas, professores, amantes de cinema. Praticamente não gastei dinheiro nenhum para abrir essa biblioteca. É uma corrente do bem, assim, em prol do conhecimento da biblioteca e da cultura, né? Muito legal isso. Está havendo, de fato, uma mobilização e para que esse local se torne um refúgio para os cinéfilos cariocas. Então, esse casão aqui da Rio Filme, as Casas Casadas, né? Ela é um espaço enorme, lindo, tombado pelo patrimônio histórico. E a Rio Filme, infelizmente, não aproveita tudo quanto poderia aproveitar, né? Na verdade, eles estão com um projeto aí de ocupar essa casa. No momento, eles ocupam só o segundo andar. E eles abriram aqui espaço para a Cavídeo, né? Para a biblioteca e para a ABC, cursos de cinema. Mas acho que o intuito é, aos poucos, ir ocupando essa casa, né? E trazendo a população para entrar nela, porque é uma casa muito linda, só que ela acaba que não é muito frequentada, as pessoas não sabem muito bem o que tem dentro dessa casa. Eu sou morador de Laranjeiras, aqui sou vizinho da casa, e aqui em Laranjeiras é um lugar assim que tem muito artista que mora aqui, que frequenta aqui, mas não tem um espaço cultural, não tem um café, não tem um lugar de cultura. E nosso objetivo é que esse lugar seja para isso. Traga a população para frequentar aqui as casas e usar as coisas todas que a gente vai oferecer. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.